Ok, minha gente, já de volta e agora vamos conversar com ele, doutor Luiz Ribeiro. Por quê? Porque durante a época da pandemia, quando começou o coronavírus, o Covid, talvez nós tenhamos sido o primeiro programa a falar sobre isso em Teresópolis. A gente ficou um ano quase falando sobre isso, depois veio o período eleitoral, Luiz era candidato, não pôde mais participar e quando terminou ele voltou a participar e a pandemia continuou. E o Covid continuou e está aí até hoje. Providências sendo tomadas, providências não sendo tomadas, e o problema continua acontecendo. Aliás, no país inteiro, né? A gente vai conversar também sobre esse assunto com ele. Quero saber também de Luiz Ribeiro o que ele acha de Teresópolis fazendo 130 anos e como é que está o desenvolvimento do nosso município. Gente pra caramba morando aqui, mas o município está sendo desenvolvido? Enfim, muita coisa para a gente falar. Doutor Luiz Ribeiro, mais uma vez é um prazer, boa tarde. Prazer estar aqui, Hélio, com você e com seus telespectadores, né? Pessoas que querem se informar, pessoas que querem se atualizar, pessoas que estão ao seu lado e já estavam e sabem desse passado todo, do interesse. Eu acho que foi o primeiro jornalista que realmente se envolveu na luta e se envolveu na causa, acreditou no vírus, ou seja, que aquilo viraria. Naquele tempo, eu me lembro, a OMS ainda não tinha decretado a pandemia, né? Nós começamos, se você lembra, em março do ano 2020, 2019. 2019. 2019, a OMS não tinha ainda classificado como pandemia. E o Hélio Carracena me convidou para falar sobre o coronavírus. E nós mostramos, desde aquele momento, né, nós conseguimos mostrar... Você já começou a dizer que era perigoso. Já comecei a dizer que era perigoso e que se transformaria numa pandemia parecida. E a gente usou muito essa expressão, né, da gripe espanhola. Exatamente da gripe espanhola. Né, até pela facilidade com que esse vírus se transmite. E como você bem colocou na introdução, a pandemia continua. Aí me perguntam muito, né? E eu tenho alguns tópicos que para a gente conversar, que eu trouxe para que seus telespectadores participem, e você mais também, que é importante demais. São tópicos que a gente tem que continuar fixando. Você tem, e a gente falava naquela época, que enquanto não tivesse a vacina, não se poderia abrir determinados espaços. Nós teríamos que ter o isolamento. Coisa que não foi assumida realmente de maneira efetiva e eficaz na cidade de Teresópolis. Os municípios que fizeram tiveram um impacto menor, mas todos tiveram, mas tiveram um impacto menor. E nós falávamos muito naquela época que enquanto não tivesse a vacina, não haveria controle da pandemia. E nós estamos vivendo hoje um momento diferenciado, que é uma janela. Uma janela ou seja, o número de casos parou de crescer. Embora nós tenhamos, por exemplo, ontem no Brasil, a contaminação de mais de 1.700 mortos, por exemplo. Né? Ontem foram 1.700 mortos. Mas a taxa vem caindo. Mas ela não vem caindo à toa, ela vem caindo no Brasil inteiro por conta da vacina, por conta das pessoas tomarem mais cuidado e por conta da vacina. Só que existe um grande perigo aí, isso que eu queria falar com você. São quatro pontos que nós temos que tocar de qualquer maneira. O primeiro ponto, quando é que isso acaba? Isso vai acabar e está sendo comprovado ao longo do tempo, a partir do momento que 70% a 75% da população estiver vacinada. Ponto. Isso todo mundo já escutou. Mas por que isso? Por que 75% é o número? Eles acharam esse número de maneira aleatória? Por que esse número? Por que 75%, não 80%, 82%, 85%? Porque, na realidade, o mundo está vivendo uma nova era. Assim como nossa cidade também está vivendo uma nova era. Uma era em que nós aprendemos a nos cuidar, aprendemos a ter cuidados pessoais mais efetivos, aprendemos com os outros lugares, e principalmente com os nossos familiares, o peso que é ficar, por exemplo, com nossos pais idosos, presos durante um ano, presos dentro de casa durante praticamente um ano, 6 meses a um ano. O sofrimento deles é aquela coisa que você queria diminuir e não conseguia. Então,
os países e os lugares e começaram a se fazer testes. Começou-se a fazer teste. E eu sempre lembro de uma cidade que a gente citou muito, eu esqueci o nome dela, mas é uma cidade lá da Itália, onde estava acontecendo aquela primeira onda, morria gente, mas morria muitos italianos, morreram naquele primeiro momento, assim como brasileiros depois, mas na Itália, em que a prefeita de lá simplesmente fechou a cidade, acabou, fechou a cidade, isolou a cidade. E os casos lá eram ínfimos, os números lá comprovavam que a primeira medida, que era a contenção, ou seja, isolamento daquela região, daquela cidade, o isolamento praticamente total, só entrava mesmo os produtos alimentícios e só mesmo o indispensável para manter a cidade viva, e fora isso não entrava. E lá os números mostravam exatamente a eficiência dessa medida. Então nós tivemos esse primeiro momento, que a única coisa que nos salvou foram as máscaras, o uso das máscaras, o álcool em gel e o isolamento. Nesse momento que se começou a fazer as primeiras ilações, as primeiras chegou-se às primeiras conclusões. Uma delas é que, a partir do momento que 70%, no mínimo, da população ficasse isolada, a quantidade de pessoas infectadas cairia muito. Olha, naquele tempo não tinha vacina, era simplesmente uma medida chamada isolamento social. E foi feito na Alemanha, foi feito em várias cidades na Alemanha depois, foi feito em várias cidades europeias depois, e no Brasil, muito poucos municípios realmente cumpriram essa meta. Tivesse acompanhado aquele movimento na Europa, que foi desenvolvido na Europa, que se avançou na Europa, nós não teríamos essa quantidade de mortes, que realmente é assustadora, são mais de 500 mil mortes. Mas você chegou a falar disso aqui em Teresópolis, num desses nossos programas, não sei se foi no primeiro, ou no segundo ou no terceiro, você chegou a falar, fecha a cidade. Falamos muitas vezes, mas foi logo no início. Inclusive, logo na primeira, quando nós percebemos, eu lembro muito bem, foram 2 semanas depois que uma médica teve no Hospital das Clínicas, veio da Itália, e passeou no hospital inteiro, porque o médico vai no hospital inteiro, né? Visitou os pacientes, fez parte, depois ela foi embora, quando chegou em casa estava positivo, porque ela tinha feito o teste na hora que chegou da Itália. Tanta gente infectada, ela resolveu fazer o teste, veio sem saber, quando voltou, e avisou, olha, estou... Naquele momento foi que você me chamou para o programa, exatamente, porque 2 semanas depois, e nós já falávamos sobre isolamento, porque nós já tínhamos, estávamos vendo a experiência da Europa. E o que acontece lá, minha gente, isso leva a um outro momento, né? O que acontece lá, daqui a pouco acontece aqui. Não demora. O vírus nesse aspecto, infalível. A transmissibilidade dele é tão grande, ele se transmite com tanta facilidade, que acaba chegando aqui. 2, 3, 4, 1 mês, semanas ou 1 mês, chega no Brasil. Não tem jeito. E agora nós estamos vendo um momento crítico também, que as autoridades estão já começando a perceber a importância da variante Delta. Até agora, não chegou ao Brasil, está isolada basicamente em São Paulo, em pequenos nichos em São Paulo, mas que tem tudo para explodir, como explodiu o número de casos na Europa. Aí eu preciso de outra informação em cima disso. O que é uma nova cepa e o que é uma variante? É simples, basicamente a mesma coisa. Nova cepa não é nova cepa, é uma cepa que sofreu mutação. Tá. É o mesmo SARS-CoV. O vírus continua sendo o mesmo. É o Covid com uma mutação. Com uma mutação. Então, por quê? O vírus vai... Eu peguei o vírus, passo para você. Ele reconhece o teu organismo, porque o vírus não é um ser vivo, não é uma célula. Então, ele é uma molécula de DNA, na realidade. Não é nada mais do que uma tripinha. Não é uma célula, desculpe, mas é uma tripinha de DNA. Então, ele vai e fotografa teu DNA, e você passa esse vírus adiante. Ele passa,
e passando, ele tem a fotografia do meu, que eu passei para você, Sim. e pega a fotografia do seu. E ele se transforma, ele se adapta para que o seu sistema imunológico e o meu, que ele já teve experiência, não o ataquem. Ou seja, a terceira pessoa, a outra pessoa que você vai passar, entendeu? O sistema imunológico dela já está reconhecido, porque ela é parecido com o nosso. Né? Então, as pequenas variações de sistema imunológico meu e seu, ele se adaptou, ele pegou. Quando chegar na terceira pessoa, ele vai ter muito menos dificuldade. Ele vai fotografar novamente o sistema imunológico da terceira pessoa e passar para a quarta. Já se modificou de novo. Quando dá certo, se transforma numa nova cepa ou uma nova variante. Vamos chamar de variante, que fica mais fácil. Uma nova variante. Quando dá certo, quer dizer o quê? Quando ele sobrevive a mais de, não sei, mil sistemas imunológicos diferentes, ele já mudou tanto para se adaptar a esses sistemas imunológicos que se transformou numa cepa. E agora nós estamos com uma variante, uma variante chamada variante Delta. Nós já passamos pela P1, P2 e vai para aí fora. É o alfabeto grego todo. Agora, a H1N1, por exemplo, que é que sofre mutação toda. Também sofre mutação? Sofre a mesmo tipo, todo vírus sofre esse tipo de mutação. E você deve reparar uma coisa interessante, Hélio. Você lembra as primeiras dosagens, as primeiras doses que se tomou da H1N1, como fazia mal às pessoas? Exatamente. Como elas se sentiam mal verdade, depois a gente passava muito mal. Passava muito mal. Isso por quê? Porque nós não tínhamos ainda contato com aquele tipo de antígeno, ou seja, aquele tipo de vírus inativo que fosse provocar a nossa formação de anticorpos. E é por isso que as várias vacinas que tem aí estão causando sintomas. Sintomas de gripe, por exemplo, as pessoas, depois que aplicam, sentem muito mal, eu não quero mais essa vacina. Não é questão daquela vacina, e a gente vai entrar no terceiro tópico daqui a pouquinho, que a gente veio para conversar com vocês. Não é questão daquela vacina da marca tal, não é isso. Não tem melhor nem pior. Não existe vacina melhor ou pior que a outra. Eu, por exemplo, tomei a Coronavac. Né? Tive o coronavírus, tive o Covid, não senti nada, fui um portador assintomático, graças a Deus. Descobri por exames, que as minhas filhas resolveram fazer e me pegaram lá, que eu estava quietinho lá no meu quarto, elas foram lá me buscar para fazer, me obrigar a fazer. Elas veio negativo e o meu veio positivo. Positivo? Foi muito interessante. Então, eu passei por essa experiência de ter sido portador assintomático. Mas sempre usando máscara, né? Isso aí foi fundamental, eu acho, até na própria família. Eu chegava, tirava a roupa naquela época, tomava banho e deixava o sapato fora de casa. Muitos cuidados. Eu acho que por aí foi que eu não passei para a minha família. Na minha família, ninguém teve Covid, só eu. E depois eu tomei a vacina do Coronavac e estou muito satisfeito. Estou protegido. Se eu tivesse tomado a Pfizer, estaria também protegido. Se eu tivesse tomado a AstraZeneca, estaria protegido com a Janssen também, estaria, ou a Moderna. Né? Então, não existe a vacina melhor. Existe a vacina dada, a vacina que vai no seu braço. Aquela é a melhor. Então, as pessoas, eu vejo muito isso, Hélio, e a gente tem que conversar sobre isso mesmo. Eu vejo muitas pessoas escolhendo a vacina. Não, eu não quero essa. Eu vou esperar dar essa para poder chegar no posto de saúde. Eu só vou quando tiver, por exemplo, a Pfizer. Eu só vou quando tiver, por exemplo, a Janssen, que é uma só. Mas as pessoas esquecem que precisam ver como as vacinas são produzidas, até para saber a diferenciação. As vacinas que são pelo vírus inativo, são produzidas pelo vírus inativo, é igualzinho à vacinação do sarampo. No início também as pessoas passavam muito mal quando se vacinavam de sarampo. Muito mal. As crianças, nossa, eu me lembro de levar minhas filhas mais velhas, para fazerem a vacina do sarampo. Nossa, elas ficavam muito mal. Era febre, era dor no corpo, a criança ficava acabada. Então, mas depois, elas foram sendo aperfeiçoadas
assim como H1N1 foi sendo aperfeiçoada e adaptada. Ou seja, o vírus que foi na sua mamãe, entendeu, Hélio? Que tomou a vacina e depois você pegou aquele vírus. Certo. Só que você, mais jovem, não sentiu nada. Aham. Quando você foi tomar a vacina, você já estava, o seu sistema imunológico já tinha fotografado o vírus. Então, a reação é muito menor. E é o que vai acontecer, por exemplo, se nós tivermos que tomar a terceira dose da vacina, ou a quarta, ou uma vez por ano, as reações vão sendo cada vez menores, porque a pessoa já pegou, já fotografou, o seu organismo já fotografou a presença, o vírus, como ele é feito, qual a exposição de DNA dele. Então, a próxima vacina que se tivermos que tomar, e eu quando falo se tivermos que tomar, eu tenho praticamente certeza que a partir desse momento, a partir do momento que 75% da população estiver vacinada, a partir do momento que nós tivermos com tudo liberado, a partir do momento que a vida voltar ao normal, a partir desse instante, nós vamos ter a possibilidade de sermos vacinados e aquela vacina, aquela primeira dose que você tomou, dona de casa, senhor comerciante, que o senhor tomou, a senhora tomou, que lhe fez mal, já não vai fazer mal, vai ser igual a da gripe. O seu sistema imunológico já o reconhece também. Da mesma maneira que o vírus cria novas cepas, vamos chamar assim, o nosso sistema imunológico vai mudando a todo momento. Também vai se adaptando. E é por isso que nós vamos passar mal. Luiz, eu tomo a vacina da gripe há muito tempo, sempre tomei a vacina da gripe. E já tomei as 2 doses da Pfizer, a minha é a AstraZeneca. Já tomei. Me deu uma reaçãozinha, mas nada demais. A primeira dose, a segunda já não deu mais nada. O fato de eu estar, e eu passei por uma operação do coração há 2 anos e 4 meses, mas eu estou há cerca de 3 anos sem ter problema nenhum de saúde. A minha operação do coração, eu não fiquei doente, eu operei o coração e acabou. Sim. Tá? Eu estou há cerca de 3 anos sem pegar gripe nenhuma, eu não pego nada, graças a Deus. Isso é o fato de eu estar tomando vacina já há muito tempo? Também o fato, primeiro, você se cuidar. E segundo, de ter tomado as vacinas. Fundamental, e a gente está vendo um estudo que eu acho interessante, quero abrir um parênteses, do Butantan, que essa nova vacina brasileira que o Butantan vai produzir, inclusive eu sou voluntário, né, me inscrevi e fui aceito, eu sou para ser voluntário na fase 3 da Butanvac, ela já vai vir também associada, é o que eles querem, e que me interessa demais isso, porque vai realmente facilitar a vida de todo mundo, não só facilitar, como aumentar potencialmente, eu acho, de maneira exponencial, a nossa imunidade, que é a junção da vacina Coronavac com H1N1. Que fantástico. As duas juntas. Porque isso, eu vou tentar explicar de uma maneira muito fácil. Se você, de repente, é uma bola de boliche, né? Você joga a bola de boliche. Se bater naquele do canto, aquele pino do canto, vai derrubar só o pino do canto. Agora, quando ele bate no meio, derruba tudo, porque é uma reação em cadeia. Quando você faz, por isso que a gente provocou tantas pessoas para que não esquecessem de tomar H1N1. No programa anterior que a gente veio, nós falamos muito sobre isso, que era para tomar a vacina do H1N1, porque você aumenta a sua imunidade. Quando você toma a primeira dose da vacina, o organismo reconhece. Então, ele forma as células T, essas células de defesa, já começam a serem moldadas para aquele DNA do vírus. Daqui a pouco, na segunda dose, é como se batesse no boliche no meio. É uma reação em cadeia absurda, que realmente provoca. Se você tiver com a vacina da gripe em dia, que já é um vírus, que provoca seu sistema imunológico, aquele cara que fica te provocando, né? Você dá aquela provocada no sistema imunológico, prepara o sistema imunológico, vem com a vacina a vacina do Covid, qualquer uma que seja, você tem esse efeito em cadeia no sistema imunológico. É muito interessante. Ok, eu tenho um comercial agora, deixa eu falar com vocês de uma ótica que vai sortear um churrasco, mas é isso mesmo, uma ótica que vai sortear um churrasco pro Dia dos Pais. Ótica da Gente,
Você não precisa comprar óculos, não precisa fazer nada. Basta ir lá na ótica, ali ao lado da galeria, do Shopping Várzea, leva teu nome num papelzinho, nome e telefone, coloca na urna. E aí você vai ganhar um churrasco pro Dia dos Pais. Eu tenho muita gente participando, só vou dar aqui não tem como falar o nome de todo mundo, né? Mas a Fátima Cardoso está fazendo um comentário aqui interessante, e é verdade, Fátima. Se tivesse escutado melhor o doutor Luiz Ribeiro, que vem sempre cuidando da saúde do povo, e desde o início falando para fechar a cidade. Só que não fizeram nada, mas isso foi verdade, Fátima. No segundo ou terceiro programa, o Luiz já falou na TV Cidade, quando a gente estava lá, fecha a cidade. E nem se falava ainda em vacina, né? E ele falava, tem que fechar a cidade. Mas aí demorou muito a tomar essa... Eu acho que no país E foi tomada inteiro. parcialmente, foi pelo Brasil inteiro. Houve uma tendência natural do ser humano é negar aquilo que está na sua frente, né? Você tem essa atitude negacionista no primeiro momento. Assim, não precisa disso, aqui não vai chegar. Mas chega. É histórico isso e é o normal do vírus de acontecer, principalmente numa pandemia como essa. Por isso que fechar a cidade era importante naquele momento. Já muito ter importante. fechado. Rapidamente, um comercial, eu volto conversando com o doutor Luiz Ribeiro, não só sobre o Covid, mas também vamos falar um pouco dos 130 anos de Teresópolis. Voltamos já.